Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu a Letícia. Esse ano estamos estudando Doutrina e Convênios, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Estamos muito animados para mais uma semana e animadas por causa do nosso incrível convidado aqui, o irmão André Lima. Ele tem... A Carol é amiga da filha, da Raquelzinha, que é a filha do André, então aí a conexão. O irmão Lima também tem um canal no YouTube, chama Vem e Segue-me André Lima, onde ele fala sobre o Vem e Segue-me. E ele também foi, você falou, 19 anos, professor... Coordenador e diretor de instituto no Sistema Educacional da Igreja. Então o cérebro desse homem é cheio do evangelho, cheio de conhecimento do evangelho. Então a gente está muito ansiosa. Eu vou apresentar aqui o tema da nossa aula e daí eu vou passar um pouquinho de tempo para você se apresentar em mais detalhe pra gente, tá bom? Então, essa semana nós estamos no 19 a 25 de maio. O título da aula é Aquilo que é de Deus é Luz. E as sessões que estamos cobrindo é Doutrina e Convênios 49 e 50, tá bom? Então, irmão Lima, conta um pouquinho pra gente quem o senhor é. Então, tá bom. Então, meu nome é André Lima. Eu me batizei na igreja no dia 19 de novembro de 1977. Eu tinha 18 anos. Eu conheci a igreja através de um amigo, Expedito José Saraiva, muito conhecido no Brasil, em várias regiões. Foi presidente de missão lá em Belo Horizonte e é um grande amigo. E ele nos convidou para ir na igreja. A primeira vez que eu fui na igreja foi uma experiência tão sagrada, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Era uma pequena casa alugada, e quando eu entrei na capela, eu senti assim que eu não consigo descrever em palavras na época, é a mesma coisa hoje. Parecia que tinha entrado numa piscina, eu senti uma pressão em todo o meu corpo, sabe? Eu falei, nossa, o que é isso? E daí ele fez uma coisa que eu nunca vi na igreja, ele pediu para 3 pessoas saírem do primeiro banco e levou a gente lá e colocou sentar na pequena capela, né? E daí começaram os testemunhos. Eu senti tanta alegria, tanto prazer nisso, mas eu não sabia que era o Espírito Santo, né? E eu todo o tempo queria dizer, esse é o lugar que eu quero ficar, né? E eu tive vontade de levantar e falar assim, olha gente, esse é o lugar, mas eu não tive coragem. Tinha 18 anos. E daí, depois, com o tempo, eu aprendi que o Brigham Young falou as palavras, né? Este é o lugar, né? A frase completa eu gosto mais, este é o lugar, porque o Senhor me mostrou numa visão, né? E daí eu lembrava depois disso, eu falava assim, nossa, eu devia de ter falado, daí ficava que nem o profeta, né? Mas fiquei morrendo de medo na época. Mas o que mais me atraiu na igreja, naquela primeira visita e até hoje, foi a influência do Espírito Santo. Aquilo tocou meu coração e eu não sabia o que era, mas eu sabia que era bom e eu queria estar lá. Uma coisa muito curiosa que aconteceu também é que os missionários começaram a me ensinar e já me deram um livro de Mórmon. E me convidaram para o batismo. Eu não queria batizar. Eu queria ficar na igreja, né, ali eu sentia muito bem, e eu comecei a ler o livro. E daí a primeira coisa que eu olhei, que eu senti do livro de Mórmon, eu olhava assim, este livro não é falso. O que ele é, eu não sei, mas falso não é. Até que daí eu comecei a desenvolver um testemunho e se tornou o meu livro, né, que eu amo, li dezenas e dezenas de vezes. E convido todos a lerem o livro de Mórmon. Foi uma experiência muito sagrada aqueles primeiros anos e tem sido até hoje. E o que mais me chamou a atenção e até hoje é sentir o Espírito Santo. E eu estou tão feliz de falarmos hoje sobre essas sessões, né, 49 e 50, porque fala do Espírito. E isso é maravilhoso. Bem, eu não fiz missão. Todo mundo fala assim, e aí a missão, onde foi? Né? Na verdade, eu ainda estou em missão. No ano de 78, foi dedicado o Templo de São Paulo, o primeiro templo da América, toda a América do Sul ali, né? E o presidente Kimball foi lá. E ele fez um chamado para todas as pessoas, para que os jovens irem para a missão. Daí eu falei, eu também quero ir para a missão. E algo curioso aconteceu. O presidente do ramo, que era o Saraiva,
ele me entrevistou umas 8 vezes para não ir para a missão. Eu era militar, né? Ia me formar em dezembro. E naquela época, existiam 4 missões no Brasil inteiro. Hoje tem 38, eu acho, uma coisa assim. O progresso da igreja foi fantástico, né? E daí, nós estávamos no nosso pequeno ramo de 60 pessoas e o presidente da missão veio visitar. E quando o presidente da missão chegou, nós, os jovens e todos da pequeno ramo, né? Falaram assim, o homem chegou, né? A gente respeitava mais ele do que uma autoridade geral hoje, porque isso em 1978, a igreja é muito jovem no Brasil, né? E daí nós estávamos lá com um grupo de jovens, batendo papo depois da reunião, uns 11 jovens, e veio um secretário da ala, que era jovem como eu também, bem nervoso, convidando assim, vem André, que o presidente quer te entrevistar. Foi aquele né? Imagina assim, entrevistar o presidente da missão naquela época. E daí eu no caminho eu pensei assim, eu quero ver se eu não vou para a missão hoje. Né, porque ele que presidia tudo. E daí eu entrei lá, ele fez algumas perguntas quando eu ia me formar e tal. E eu lembro que ele perguntou se eu podia permanecer ali na região, ainda não sabia e tal. E então ele fez assim a pergunta, vocês têm namorado? Tenho. Eu namorava minha esposa já, sabe? E daí eu já tinha falado com ela que eu queria ir para a missão, que ela ia esperar, aquelas coisas assim, né? E daí ele olhou bem nos meus olhos assim, e falou assim, você está sendo chamado para casar. Eu olhei para ele, fiquei sem saber o que falar, saí dali atordoado, né? Mas eu me casei, pedi a Sônia em casamento, casamos no ano seguinte, eu me formei em dezembro, em janeiro eu estava na cidade de Santa Maria, eu tive o prazer de encontrar a Nelly daqui hoje, foi tão bom. E com 21 anos eu fui chamado presidente de ramo, lá no Rio Grande do Sul, e com 23 presidente de distrito. E daí começou a minha missão ali de chamados na igreja até hoje, né? Tive a oportunidade de servir em vários chamados, 6 vezes presidente de ramo e bispo, né? 2 vezes presidente de distrito, conselheiro em 3 estacas, conselheiro de 2 missões por 7 anos. Servi como presidente de estaca também. Foi muito lindo o chamado de presidente de estaca, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando vão 2 autoridades gerais para fazer o chamado, eles pegam uma relação de homens, normalmente os bispos, a presidência da estaca, os membros dos subconselhos, para fazer entrevista, né? E eu estava dando aula no instituto, lá em Londrina, eu estava como diretor do instituto na época lá, e eu sabia que o presidente da missão, o atual presidente, desculpe, que era o atual presidente na época, o Isaías, ele tinha sido chamado para servir como presidente de missão. E daí eu já fiz o jejum para não ter esse chamado no meu coração, então eu estava bem tranquilo. Tínhamos comprado um bolo lá, porque nós estávamos indo para um aniversário, logo assim que eu terminasse a aula, né? E daí, era um meio-dia, eu estava terminando a aula, um irmão sobe lá, correndo, olha, vai lá agora que eles querem te entrevistar. Ai, daí eu desci lá, a minha entrevista foi muito interessante, ele só pediu para eu prestar testemunho. Eu prestei um testemunho breve sobre o Salvador Jesus Cristo, e ele perguntou se eu indicava alguém, já indiquei 4 pessoas, ele pediu 3, mas depois indiquei mais pessoas, e saí dali tranquilo, cheguei em casa, eu e a Sônia, as crianças pegamos o bolo e estávamos indo para casa da nossa amiga que ia fazer aniversário, toca o telefone, volta aqui correndo, daí voltei para lá. Né, as crianças ficaram lá no aniversário e eu voltei, e daí eles fizeram uma entrevista mesmo, conversaram com a minha esposa, comigo e tal. E o elder husband fez a seguinte pergunta: irmão André, você ficaria chateado se não fosse chamado presidente da estaca? Eu disse, não, elder, fique tranquilo, já jejuei para não ter esse chamado no meu coração, fica tranquilo, eu tô em paz. Daí saí e voltei para casa. Levei um pito da minha esposa no caminho, ela falou assim, como que você fala para a autoridade geral que você não quer ser presidente de estaca? Eu disse, não falei isso, eu falei que eu estou bem, né? Se não for chamado, eu estou ótimo. E daí chegamos em casa, toca o telefone, daí voltamos e fomos chamados, e foi uma experiência muito especial, maravilhosa, sagrada na nossa vida. Estava testando a sua fé do vai e volta, né? 3 vezes, né? Não dormimos aquela noite, mas foi muito especial.
Também é também o chamado de pai, né? Quantos filhos aí? Então, nós nos casamos em 79, no Templo de São Paulo, né? 19 de novembro, desculpe, 19 de novembro de 77 eu me batizei. Nós nos casamos no dia 22 de setembro de 1979. Na verdade, foi o melhor dia da minha vida até hoje, sabe? O mais maravilhoso de todos. Nós nos casamos no dia 21 de setembro. Quando a gente fica velho, a gente começa a falar data, sabe? Ano tal, vocês já vamos pegar isso. Mas no dia 21 de setembro, a sexta-feira, tivemos o nosso casamento no civil e na capela ali, e no sábado de manhã fomos ao templo. Lembra que eu falei que quando eu cheguei na capela a primeira vez, eu senti um espírito tão extraordinário, né? E não sabia o que era. Mas agora, quando eu estava me casando no templo, recebendo as minhas investiduras, já conhecia o Espírito Santo. E foi uma experiência tão sagrada, porque eu comecei a receber as minhas investiduras e eu chorei o tempo todo. E eu só falava no meu coração assim, né? Pai Celestial, eu não sabia que tu me amavas tanto, eu não sabia que tu me amava tanto. Foi toda a reunião assim. No final ainda, depois das investiduras, teve o selamento. E eu pude ser selado da minha esposa para toda a eternidade. O que fez toda a diferença na nossa vida, no nosso relacionamento. Eu amo de paixão minha esposa. Estamos começando a nossa vida de casada. 46 anos agora, né? A eternidade, né? 46 anos não é nada, estamos bem no começo. Mas eu gostaria de falar um pouco de casamento mais adiante, pode ser? Então vamos sim. E tive a oportunidade de servir eu era militar da aeronáutica, servi por 16 anos, e fui convidado para servir no sistema educacional por mais de 19 anos. Tive a oportunidade de servir como coordenador e diretor de instituto, servi na cidade ali no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, servi em Campinas e servi também lá em Londrina, onde eu fui chamado presidente de destaque. Atualmente eu estou servindo como bispo da ala Itatiba, um abraço para os membros da ala, e amo vocês todos. E também servimos no Templo de Campinas. Nós servimos, eu e minha esposa, como oficiantes. Eu também sirvo como assistente do registrador, voluntário, e tem sido uma bênção. Na verdade, o templo eu vejo assim, ele é um refinador de pessoas, sabe? É tão especial estar no templo, vocês sabem, né? E de sentir o Espírito, sentir o Evangelho vivo em nossa vida, é algo assim maravilhoso. Acho que já falei muito de mim. Perfeito, não, obrigada, é um prazer conhecê-lo e tenho certeza que todas essas suas experiências e conhecimento vão agregar muito aqui a nossa discussão hoje, nossa conversa. Então vamos lá, vamos começar. Eu sempre gosto de ler a introdução. O Salvador é nosso bom pastor. Ele sabe que às vezes as ovelhas se perdem e que há muitos perigos no deserto. Por isso, ele nos conduz com amor à segurança de sua doutrina. Ele nos afasta de perigos como espíritos falsos, os quais saíram pela terra enganando o mundo. Segui-lo muitas vezes significa abandonar ideias ou tradições incorretas. Isso aconteceu com Lyman Copley e outros em Ohio. Eles haviam aceitado o evangelho restaurado, mas ainda se apegavam a algumas crenças que simplesmente não eram corretas. Em Doutrina e Convênios 49, o Senhor declarou verdades que corrigiram as crenças anteriores de Lyman sobre coisas como casamento e a segunda vinda do Salvador. Além disso, quando os conversos de Ohio receberam espíritos que não puderam compreender, o Senhor os ensinou como discernir as verdadeiras manifestações do Espírito. O bom pastor é paciente conosco, suas criancinhas, que precisam crescer em graça e no conhecimento da verdade. Então, lembrando aqui, né, a gente já falou isso em vários episódios, a igreja ainda é muito jovem. Vários membros da igreja leram o livro de Mormon, acreditaram, queriam se batizar, mas elas ainda carregavam consigo algumas tradições das religiões antigas que elas seguiam. E nesse caso aqui a gente vai falar um pouquinho desse membro chamado Lyman Copley, que ele era membro, o nome oficial da igreja era Sociedade Unida dos Crentes na Segunda Aparição de Cristo,
que são conhecidos também, o apelido deles, né? Nosso apelido é Mormon, o apelido deles é Shakers. Em inglês, a palavra shaker, or shake, é sacudir. Né? Você tá fazendo um shake de proteína lá, sacudindo o teu, como que é o nome daquilo? Do teu bottle. O pote, né? A tua garrafinha lá, isso, enfim. Então, de sacudir. Então, eles eram parte daquelas pessoas que acreditavam que as manifestações do espírito faziam literalmente isso com o teu corpo. Você tinha que sacudir, se movimentar, né? Quando adoravam, eles se mexiam. Isso, exatamente. Então, eu acho interessante que você mencionou que você sentiu o espírito como se tivesse aquela pressão, né? Se estivesse na piscina. Mas eles acreditavam que não era assim, não era uma coisa mais pacífica, talvez, era uma coisa meio agitada, né? E esse irmão estava tendo um pouco de dificuldade, ele acreditava nas doutrinas da igreja, mas ele não estava conseguindo soltar as crenças que ele tinha por ser um shaker. E então ele foi a Joseph Smith, e Joseph Smith foi ao Senhor, me ajuda aqui, como que eu vou explicar para ele o que é certo, o que é errado, vamos aí botar os pingos nos is, né, digamos assim. Recentemente, né, acho que não faz muitos anos, a gente ouviu um discurso do Elder Tidor falando para as pessoas trazerem o que elas conhecem, os sentimentos, o testemunho de Cristo, e a gente ia... Venha somar, né? Isso, e a gente ia completar, né, e a gente ia estar junto. Mas nesse caso aqui, né, existem... Eu acho que era necessário também, né? Algumas correções, a gente precisa disso, né? Posso falar uma coisa? Eu gostei muito desse versículo, na verdade, desse capítulo, né? E, na verdade, ele fala um pouquinho de cada um de nós, de todos nós. Todos nós somos um limão cópilo. E eu lembro de uma experiência do Elder Richard Scott. O Elder Richard Scott, ele falava muito bem o inglês, é óbvio, mas falava também o espanhol e o português. O português ele aprendeu durante o chamado dele de apóstolo. E então ele começou a ir no Brasil, ele gostava de música, começou naquela época a comprar CDs, né? Um monte de CDs. E ele foi aprendendo o idioma. E à medida que ele começou a aprender o idioma, ele pegava os CDs, lixo, esse não é bom, esse não é bom. E começou a selecionar as músicas, porque agora ele já conhecia melhor, né? E a mesma coisa eu vejo assim com todos nós. Eu sou converso. Talvez vocês tenham nascido já. A Raquel, minha filha, nasceu na igreja. Outros são conversos como eu. E vêm com suas crenças, da maneira que acreditava, né? E uma coisa que eu amei aqui é o versículo 2. A gente pode ler o versículo 2? Quem pode ler, por favor? Eu posso. Eis que vos digo que eles desejam conhecer a verdade em parte, mas não toda, pois não são retos diante de mim e precisam arrepender-se. Eu amei a palavra em parte. Então, às vezes, vocês, todos nós, ao recebermos o Evangelho, nós queremos uma parte do Evangelho e não toda. Até o presidente Nelson ele falou assim, cuidado com os nossos pecados favoritos, né, numa conferência. Não, ele não quer uma parte sua, ele quer o todo. E daí tem várias escrituras que nós podíamos ver. Uma que eu amo também é Omni 26. Alguém pode abrir para nós? Omni 26, nesta passagem, você tem? Pode ler, por favor? E agora, meus queridos irmãos, quisera que viesseis a Cristo, que é o Santo de Israel, e participasseis de sua salvação e do poder de sua redenção. Sim, vinde a ele e ofertai-lhe toda a vossa alma como dádiva, e continuai em jejum e oração, perseverando até o fim, e assim como vive o Senhor, sereis salvos. Olha o contraste. Aqui ele está falando de pessoas que aceitam o Evangelho em parte, mas daí o Senhor está dizendo que ele quer todo o nosso coração, né? Ele não quer só uma parte, ele quer todo. Eu gosto daquela passagem que Nicodemos, ele vai se encontrar com o Salvador à noite, né? É um membro do Sinédrio, um grande mestre, e ele está maravilhado com Jesus Cristo, e ele diz assim, olha, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, a não ser que seja enviado de Deus. E o Salvador, então, fala para ele assim, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
E aquela resposta simples do Salvador perturbou Nicodemos. E ele fala assim, mas como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E aí Jesus Cristo fala aquelas palavras memoráveis, né, que está em João 3,5, que diz assim, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E daí, quando a gente começa a falar da doutrina, né, nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus, nós começamos a entender um pouco o que é o todo. Um outro exemplo é quando aquele mestre, a Escritura fala que é um mestre que chegou ao Senhor e perguntou quais são os mandamentos da lei, né, os grandes mandamentos da lei. E o Senhor fala assim para ele assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, novamente, o Senhor está falando assim, ó, que Ele não quer partes de nós, Ele quer que ame de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma, de todo o seu ser, né? O Salvador, ele também, quando ele foi se batizar, e lembra que João Batista e Jesus Cristo, eles eram primos, 6 meses, João Batista mais velho, e João Batista conhecia a Jesus Cristo. Não sabia que ele era o Cristo, mas sabia que, né? E daí, o que acontece? O Senhor vai se batizar e João Batista fala assim, não, eu que tenho que ser batizado por ti, porque ele sabia que ele era um homem puro, e até aquele momento, João Batista pensava que o batismo era só para o arrependimento, não para entrar no reino de Deus. E daí, o Senhor fala assim, Jesus Cristo para ele, convém que se cumpra toda a justiça, né? Então, novamente fala toda a justiça, toda a alma, todo o coração, assim que o Senhor age. A gente pensa assim no Salvador, quer ver? Jesus Cristo é perfeito, né? Mas mesmo sendo perfeito em todos os sentidos, ele também foi crescendo de graça em graça, que fala as Escrituras. Tem uma passagem que eu amo muito, que mostra isso de uma forma assim, Abinadi estava ensinando o iníquo rei Noé lá e seus sacerdotes, em determinado momento, Mosias 15:7, alguém pode ler, por gentileza? Olha o que o que Abinadi fala sobre o Salvador. Ele está ensinando sobre a expiação, ele está ensinando que a salvação é só através de Jesus Cristo, que ele ofereceria a sua alma, né, em expiação, tudo, e daí ele fala isso no 7, por favor. Sim, desse modo será conduzido, crucificado e morto, a carne sujeitando-se à morte, a vontade do Filho sendo absorvida pela vontade do Pai. Olha que coisa maravilhosa. O Salvador, Jesus Cristo, ele na vida dele, crescendo de graça em graça, todo esse processo teve... o sacrifício expiatório foi algo assim inimaginável para nós, mas o que acontece? Foi parte do processo para que toda a vontade fosse absorvida pelo Senhor, né? Eu penso muito nessa palavra absorvida, e às vezes a gente fica vendo assim, como seria isso? E certa vez eu estava pensando, imagina assim, algo assim líquido aqui, tipo, por exemplo, um alumínio quente líquido, né? E uma outra gotinha assim, quando encosta ele absorve e fica uma coisa só, né? Uhum. Então a vontade do Filho foi absorvida pela do Pai, novamente, né? Sempre toda a alma, todo coração, né? Tudo. Por que tem que ser assim? Lembra que em várias passagens o Senhor falou assim, né? O Pai e eu somos um. Então, como que eu me torno um, né? Então, João 3,5 que nós falamos, né? Na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para eu poder ir lá no altar e ofertar toda a minha alma, não pode ser aquela pessoa lá. Ela tem que ser uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova vivificada pelo Espírito, né? Para poder ofertar, nós temos que passar por uma mudança de coração. E essa mudança de coração, ela é concretizada ali quando nós vamos nos batizar. Você vai como um símbolo, né? Não, o batismo é um símbolo de que a meu interior, a minha alma está mudando. Eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura, nascida para Deus. Muito bem. Às vezes a gente fica pensando assim, bom, mas isto surgiu lá no Novo Testamento, né? Batismo e tá. Vocês lembram do batismo de Adão?
Olha que interessante, o batismo de Adão, né? Vamos ler, está em Moisés, capítulo 6. Eu gosto muito dessa passagem. Engraçado que algumas passagens das Escrituras tocam profundamente algumas pessoas e não tocam outras. Uma vez eu compartilhei essa passagem com um irmão, ele me olhou bem e falou assim, olha, irmão André, essa Escritura não toca em nada. Eu gosto dessa. Então tá bom. Mas eu sempre amei essa passagem, que era o batismo de Adão, desculpe. Então, a doutrina do batismo, ela vem já desde Adão. Pode ler para nós, Laís? Do 64 ao 68, por favor. E aconteceu quando o Senhor falou com Adão, nosso pai, que Adão clamou ao Senhor e foi arrebatado pelo Espírito do Senhor. E foi levado para a água e foi mergulhado na água e foi tirado da água. E assim ele foi batizado e o Espírito de Deus desceu sobre ele. E assim ele nasceu do Espírito e foi vivificado no homem interior. E ele ouviu uma voz do céu dizendo, foste batizado com fogo e com o Espírito Santo. Este é o testemunho do Pai e do Filho, de agora em diante para sempre. E tu és segundo a ordem daquele que foi sem princípio de dias ou fim de anos de toda a eternidade para toda a eternidade. Eis que tu és um em mim, um filho de Deus, e assim possam todos tornar-se meus filhos. Olha que mensagem linda. Primeiro, a doutrina do batismo já vem lá do começo. Todos têm que passar pelo batismo. Mas para passar pelo batismo, você tem que ter uma mudança de coração, tem que vivificar o homem interior. Terceiro, Jesus Cristo e o nosso Pai Celestial e o Espírito Santo são um, ok? Um propósito, né? Um. Mas aqui, ele está dizendo assim no 68, quando ele faz essa ordenança do batismo, ele se torna um com Cristo. E quando ele se torna um com Cristo, ele se torna um com o Pai Celestial. A mesma coisa nós, quando nós nos batizamos, passamos por essa mudança interior, nós nos tornamos um com Cristo e assim nos tornamos um com o Pai Celestial. Mas para isso acontecer, não pode ser uma parte. Quando você estava falando do absorver, me fez lembrar daquilo que a gente fala que nós somos parte do corpo de Cristo. Talvez não tenha, a Escritura pode ter outros significados, mas me fez pensar nisso, né? Que a gente tem que ser absorvido como uma parte. Como uma parte do corpo de Cristo, como parte do Cristo. E a gente fica pensando às vezes, né? Ser co-herdeiros com Cristo e tudo mais. Como vai acontecer uma coisa dessa se você não for totalmente entregue? Se não entregar totalmente seu coração, né? Totalmente sua alma ali no altar, né? Mas para isso, para fazer isso, para botar a alma no altar, você tem que passar pelas ordenanças, que a primeira ordenança ali é o batismo. E nós vemos os profetas hoje modernos falando muito sobre convênios, né? Filhos do convênio, o profeta tem falado, né? E isso é uma doutrina maravilhosa. Muito bem. Então, o que eu amei nessa parte aqui, nessa parte, eu estou redundante, é que para nós entrarmos no reino de Deus, não pode ser uma parte. Nós temos que entregar toda a nossa alma ao Senhor. E, às vezes, eu vejo assim, pessoas maravilhosas, e penso que melhores do que eu, mas que não aceitam o Evangelho. Então, ela não consegue ofertar toda a alma, porque ela tem que passar por essa mudança interior. Bonito isso, né? Quando a gente começa, como as escrituras se ligam, é tão gostoso com isso. certeza. É interessante que né, eles desejam conhecer a verdade em parte, mas não toda. Né? Eu também tive várias experiências de amigos que, nossa, o evangelho é lindo, nossa, que legal, eu acredito nisso sim, mas aí quando você começa a falar mais a fundo do evangelho, então, tem a palavra de sabedoria, a lei da castidade, daí ele já, então não quero, o dízimo, então não quero mais. Então eles querem conhecer, mas só em parte, é só bonitinho no papel. Agora eu viver, não, né? É a mudança interior, né? Quando a gente entende, né, que a gente não tem que escolher os mandamentos, né? Quando a gente dá esse todo nosso, a gente está aceitando que aquilo é a vontade do Senhor para nós. E faz parte da gente se livrar do nosso orgulho natural, né? Do nosso homem natural. De achar que a gente tem mais conhecimento nisso, tal, mas quando a gente sabe que a nossa sabedoria depende realmente do Senhor,
é mais fácil da gente tentar começar a se moldar, né, a se tornar mais humilde, reconhecer essa dependência, porque a gente não vai conseguir dar o todo se a gente não for orgulhoso, se a gente não for humilde, né? Isso que você falou de dependência, eu acho tão lindo. Uma vez eu estava numa classe dos sumos, né? E sacerdotes, naquela época tinha o coro de Edas e o grupo dos sumos. E por coincidência, naquela ala que eu estava frequentando, eu era o mais jovem, assim, tudo mais coroa, assim, não, mais velhinho. E daí eu fiz uma pergunta para eles, né? Assim, qual é a diferença entre um jovem do instituto e nós aqui dos sumos? E daí tiveram várias respostas, mas um dos irmãos falou assim, a diferença é que nós sabemos mais do que eles, que dependemos totalmente do Salvador Jesus Cristo. Eu achei uma resposta tão extraordinária, né? Essa dependência do Salvador, né? Que sem o Salvador não tem vida eterna, não tem alegria, felicidade, não tem nada. Para mim, essa é a perfeita definição de submissão. É a gente reconhecer que a gente depende do Senhor, que a gente precisa. Por isso a gente sabe que Ele vai saber o melhor para nós. E por isso nós estamos abertos, humildes, né? Coração quebrantado, espírito contrito, para sermos submissos à sua vontade, né? É só porque eu estava pensando que hoje em dia, às vezes eu vejo que essa tem uma conotação muito pejorativa, né? O inimigo usa de artimanhas para que as pessoas entendam que submissão, na verdade, é uma prisão, é uma coisa ruim. Mas, na verdade, é como eu estava pensando, como a gente vai falar no próximo episódio sobre também a lei da consagração e tudo, só pensei que tudo isso se encaixa, né? É estarmos abertos e sabermos que somos totalmente dependentes do Senhor. E eu tenho uma pergunta, irmão Lima, para quem está ouvindo a gente, assim, né? O senhor falou sobre da gente dar esse todo de sacrificar, né? E começar pelo entrar nas águas do batismo, fazer os nossos convênios e começar nesse caminho. E uma vez que vem as provações, que as pessoas estão, assim, sobrecarregadas com as coisas do mundo e precisam daquela força para conseguir dar esse todo, para conseguir lembrar de prosseguir, assim, de dar aquilo para o Senhor. O que a gente podia falar, assim, para ajudar quem tá Gostei ouvindo? muito da pergunta. Sabe, na verdade, quando a gente está lendo ou aprendendo ou está, assim, conhecendo o Evangelho, ou até já somos membros e, de repente, você começa a ver algumas coisas, se está tudo bem, que maravilha, né? Mas, de repente, uma coisa, primeiro ponto que eu queria mostrar assim, ó, às vezes as coisas não estão indo bem. Quer dizer que, então, eu não vivo os mandamentos? Quer dizer que eu tenho alguma iniquidade? Às vezes não é nada disso. Às vezes, e na maioria das vezes, é só que a gente faz parte da mortalidade. E muitas coisas fazem parte da mortalidade. E com todas as pessoas, né? Eu queria tocar 2 pontos, mas um ponto, por exemplo, relacionamentos. Uma vez, a minha filha era pequena, estava na escola, e a mãe de um dos alunos estava lá e quis se entrosar com as crianças, assim, né, de 14 anos por aí. Pegou na mão dela, agora eu vou ler a tua mão aqui, vamos lá. Aquela briga do teu pai com a tua mãe, daí a amiguinha dela, mãe, para, todo mundo sabe que o pai e a mãe dela não brigam. Foi muito legal, né? E daí, mas eu e minha esposa, nós temos opiniões muito diferentes sobre muitos assuntos, totalmente diferentes às vezes, mas faz parte da vivência dos relacionamentos, esse se tornar um, né? Mas olha só que interessante. Há alguns anos atrás, uns 28 anos atrás, mais ou menos, os meus filhos estavam, o menorzinho com 6, os 5, né? E o mais velho com 16. E daí nós fomos ao médico, eu e minha esposa, e ela precisou fazer vários exames e tal. E daí nós descobrimos que ela estava com câncer. Daí o médico falou para nós ali, olha, tem um câncer assim e tal. Foi uma bomba, porque nós só conhecíamos pacientes terminais. 2 meses, pum, morria, né? Então, essa era o que nós conhecíamos até então. A Sônia está linda, bonita, saudável lá, sobreviveu ao câncer. Mas na época você ouvia sobre sobrevida assustadora, ouvia essa palavra.
E daí nós falamos para o médico assim, olha, então nós vamos voltar para casa, ver se precisa fazer essa cirurgia que você está falando. Ele disse, eu acho que vocês não entenderam. Ele falou, em 9 dias ela já tem que estar operada já. Daí nós saímos quietinhos de lá, sem falar uma palavra, até pertinho de casa. Encostamos o carro assim numa padaria, as crianças estavam em casa, né, todos esperando. Desliguei o carro, olhei para minha esposa e começamos a chorar. Não falamos nada. Daí o que eu falei para ela foi assim, olha, não precisamos fazer mais nada. O que nós precisávamos fazer aqui na Terra já fizemos. Fomos selados para a eternidade, nós temos os convênios, nada vai nos separar, né? E essas foram as palavras que eu falei para minha esposa. E depois continuamos. E depois passamos por várias experiências. Uma coisa, aqui nesse capítulo, eles falam, os sheiks acreditavam que não precisa de casamento, que o celibato era mais importante. Mas aqui o profeta ensina aqui, né? Na verdade são as palavras de Jesus Cristo, que o casamento foi instituído por Deus. Então vamos continuar desse ponto. A vida de casado é maravilhosa. Vale a pena investir no casamento. Vale a pena lutar pelo casamento. Por exemplo, eu sou um homem, minha filha fala assim que eu sou excessivamente positivo. Às vezes ela pede um conselho, diz, pai, mas por favor, não seja excessivamente positivo, né? Mas eu sempre fui muito positivo, assim. Mas tem ocasiões na vida que você está mais para baixo, está debilitado por uma série de razões, até físicas às vezes, está até doente fisicamente. E eu tenho observado que quando eu estava muito assim, mais para baixo, meio deprimida, minha esposa estava bem. E um fica puxando a mão do outro ali, sabe? Eu tive, nesses anos de casado que eu tenho, que não são muitos, 46, né? Mas o começo da eternidade, mas eu vi muitos casais maravilhosos que levaram vida, mas vi outros casais que tiveram algumas dificuldades. E eu tenho, como bispo, aconselhado muitas pessoas também sobre isso, sabe? E uma coisa que eu tenho ensinado a todos os dois, né, tanto a esposa quanto a esposa, é o seguinte: existe Jesus Cristo. Desse lado aqui está a esposa. Aqui está o esposo. Põe a sua mão aqui, por favor. Tá. Esposa e o esposo. E aqui está Jesus Cristo. Agora, como é que você se aproxima de Cristo? Vai aproximando. Cada vez que você se aproxima mais de Cristo, vocês ficam mais próximos. Entende? Então, à medida que nós vamos em todas as dificuldades, né? Mesmo dificuldade de relacionamento e outras coisas, procura se aproximar de Cristo. O presidente Nelson fez uma mensagem, ele falou assim que a resposta é Cristo para tudo na vida. E à medida que nós vamos aproximando do Salvador, ele vai dando as respostas para nós, ampliando nossa visão. Quer ver uma coisa que eu acho assim, extraordinária no livro de Mórmon? No livro de Mórmon ele fala assim que o povo nefita, que embora fosse numericamente bem inferior aos lamanitas, eles tinham vitória sobre os lamanitas, porque eles tinham ali o poder de Deus e eles tinham uma força além da deles. Como eu falei lá no nosso caso, lá do câncer da minha esposa, precisávamos de uma força além da minha esposa para passar aquele momento. Mas nós nos aproximamos do Salvador, A resposta para essas questões todas nossas da vida, seja em qualquer assunto, é Jesus Cristo. Se nós nos aproximarmos de Jesus Cristo, vamos receber forças. Eu sei que a gente tem que falar mais coisas aqui, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu conheci uma irmã maravilhosa, chamada Alta Silva. Eu era presidente de ramo, eu tinha 21 anos, não conhecia a igreja, era membro novo, aconselhando todo mundo, né? E tinha essa irmã que se chamava Alta Silva. A Alta tinha um esposo que não era membro, o Vicente. Então você falava, continua firme, né? Tá. E ela era uma mulher extraordinária, e é uma mulher extraordinária. O que aconteceu com a Alta? Nós mudamos, ela mudou, mas ela continuou sempre firme. Passado um tempo,
um dia nós encontramos nós estávamos num serão com o apóstolo, lá no Caxingui, e entra assim a Alto e o Vicente, de plaquinha indo para a missão. Veja, então continuou se aproximando de Cristo, que a salvação, a cura está em Cristo, sabe? A cura está em Cristo. Depois, passado um tempo, um dia eu tive que, um missionário, tive que ligar para o presidente da missão, sabe? Estava com alguma dificuldade, e daí falei com o presidente da missão, e daí ele disse, sou de Florianópolis. Você conhece a Alta e o Vicente? Conheço eles, ele é o patriarca da Estaca. Passado um tempo, a Ana e o Moroni, né, eles trabalhavam no sistema educacional como eu também, numa convenção, nós estávamos lá, como é que está o Vicente, a Ana? Está morando lá em casa. Eu disse, o que eles estão fazendo lá? Conselheiro do Tempo de Porto Alegre. Olha que trajetória, né? De não membro, que a igreja assim, mas ela continuou se aproximando de Cristo, continuou com paciência, com paciência, com paciência. Às vezes, o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Mesmo nas dificuldades, sabe? Às vezes a gente vê o nosso tempo, não é o tempo do Senhor. Eu lembro que quando a minha esposa estava com câncer, um dia o presidente da Estaca, o bispo e eu, fomos dar uma bênção nela, eu que proferia a bênção. E na bênção, eu fui intermédio do Senhor a falar, né, disse que ela viveria para ver os filhos e os netos. Meus filhos casaram e tal. E hoje nós estamos com 7 netinhos, ela lá toda feliz com os netinhos. Então, às vezes, o nosso tempo é um, mas o tempo do Senhor é outro. Então, continua-se. O meu conselho para todos vocês, amigos, irmãos, a resposta sempre é Jesus Cristo. O presidente Nelson tem falado isso. Então, fique próximo de Jesus Cristo. Hoje, se a sua esposa está com dificuldade, continua firme, continua pacientemente andando, sendo um exemplo, continua incentivando, orando, mandando o nome para o templo toda semana, sendo uma pessoa espiritual, né, que se entrega o seu coração a Cristo, porque o Senhor, ele é misericordioso. A mesma coisa se for o esposo, né? Vamos ler uma escritura que é 42, 22, e talvez a gente pudesse passar por outro capítulo. Eu amo essa escritura. O nosso Pai Celestial, ele nos ama tanto, 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 que ele pediu que nós pudéssemos amar a ele de todo o coração, né? Mas olha o que fala o 42, 22. Lê, Laís. Amarás tua esposa de todo o teu coração, e a ela te apegarás e a nenhuma outra. Não é maravilhoso? Que pai amoroso, né? Ele pede que nós possamos amar o nosso cônjuge de todo o coração. De todo o coração, né? É a única vez que ele fala que pode amar de todo o coração é o cônjuge. Bacana isso, né? E à medida que você continua nesse processo, se aproximando do Salvador, e vai ajudando ali para continuar no caminho, né? Eu sei que em alguns casos, né, às vezes até por agressão física, coisas assim, às vezes acontecem separações, mas essa deve ser a exceção, né? Mas quando nós vimos lá os povos mais iníquos, que eram os lamanitas, foram convertidos e mudaram. A gente pode falar um pouquinho mais sobre aqui o casamento, porque aqui o Senhor está esclarecendo algumas dessas crenças dos Shakers, né, que são erradas. Então, a crença aqui que você mencionou um pouco foi sobre o casamento. Celibato. Eles acreditavam em celibacia, né? Era considerado que se você for celibato, você vai atingir um nível espiritual mais elevado, né? E eles acreditavam que relações sexuais eram do mal. Não havia bom naquilo, né? Então, eles não eram necessariamente contra o casamento, mas contra relações sexuais. Então, você podia até ser casado e ser um shaker, mas você não podia ter relações com o seu cônjuge. E vamos ler como a humanidade continuar nessa forma, eu não entendo como. É muito louca essa crença do Então, vamos ler aqui no 15, 16, 17, o que o Senhor fala para esclarecer
essa crença deles. No 15, e também em verdade vos digo que aquele que proíbe o casamento não é aprovado por Deus, porque o casamento foi instituído por Deus para o homem. Portanto, é legítimo que ele tenha uma esposa, e os dois serão uma só carne. E tudo isso para que a terra cumpra o fim de sua criação, e para que se encha com a medida do homem, de acordo com sua criação, antes que o mundo fosse feito. E uma das coisas que eu fiquei pensando bastante em relação a isso também, às vezes, vamos ver o que vocês pensam disso. Queria falar sobre aqui um tópico, né, relacionamento sexual, que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de falar tão abertamente, né? Mas o Senhor, e a gente escuta dos nossos líderes da igreja que o relacionamento sexual dentro do casamento é uma coisa linda. O Senhor aprova disso, né? E às vezes é difícil como membros da igreja porque a gente nasce escutando só não, 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 não pode fazer, não pode fazer, né? E daí depois a gente casa e daí você deve fazer, você deve gostar de fazer, você tem que fazer para vocês se aproximarem como cônjuges. O que vocês diriam para essas pessoas que têm dificuldade? Porque aqui os Shakers, eles estão vendo o ato sexual como uma coisa ruim. Abominável. Né? Assim, e às vezes a gente dentro da igreja acaba tratando o sexo também como uma coisa abominável. E a gente acaba ensinando os nossos jovens a temer esse ato. O que vocês teriam? Algum pensamento? Eu acho porque a gente tá aqui também com o irmão André Lima, né? Tô lembrando também do meu pai. E eu acho que ele diria que tem aquela escritura que o André Lima me lembrou, que é em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, né? Então, existe o tempo de você se preparar para você ter um casamento eterno e tratar aquilo como realmente eterno, né? Se você quer que algo seja diferente, você tem que tratar de forma diferente. A gente não ouve isso também, né? Então, eu penso que é uma transição, realmente, né? De você ter uma vida solteira, mas a lei da castidade, ela vai ser aplicada, ao meu ver, tanto na vida quando você é solteira, quanto quando você também é casado, né? Então, vai mudar, obviamente, porque você vai procriar, né, depois, e demonstração de carinho e tudo, mas eu acho que o princípio é o mesmo, a castidade, né? Procurar ter isso como realmente uma dádiva, sei lá, do Senhor. Quando a gente lê aqui uma só carne, talvez o primeiro pensamento que vem é relações sexuais. Então, a relação sexual dentro do casamento, ela é boa, ela é aprovada por Deus, faz o casal se aproximar e traz felicidade e paz. Fora do casamento, afasta o espírito. É pecado, afasta-se de Deus e traz tristeza, mágoa, amargura, ressentimento e tudo mais. Mas dentro do casamento ela é aprovada por Deus e ela traz essa união do casal. E quando se é jovem e a gente está lendo aqui, a primeira coisa que a gente imagina aqui os dois vão ser uma carne, vão ser relações sexuais. Mas quando você começa a amadurecer um pouco, você começa a perceber assim, ó, casei, né? Ai, as minhas coisas, o meu casamento. Daí você começa a amadurecer um pouquinho, começa a mudar assim, as nossas coisas, né? A nossa casa, o nosso lar. Daí que você vai amadurecendo um pouco mais, você começa a pensar assim, como eu faço ela mais feliz? Sabe? Então já não é mais você, porque os dois são uma só carne, né? Como se fala uma só carne, é muito mais do que só relações, mas é a mesma coisa que o Pai e Jesus Cristo são um, e nós somos um com Cristo. O Senhor permitiu assim, olha, tá bom, para que você entenda isso, eu vou permitir que você ame o seu cônjuge de todo o coração, porque você nunca vai me amar de todo o coração se não souber como é que é. E daí começa a se dedicar à esposa de todo o coração. Quer ver uma coisa? Eu tinha comentado que a minha esposa teve câncer, não foi? Sabe o servo inútil? Sou eu. Eu sou servo inútil. Eu sou tão inútil que quando minha esposa teve câncer, eu não podia dar minha vida por ela.
teria dado assim, ó, nem precisava nem pensar, já estava dado. Porque eu a amava e a amo. Hoje, na verdade, eu a amava para casar com ela quando eu era jovem. Depois vai aumentando esse sentimento, essa intimidade de pensamento, de relacionamento, de sentimentos, tudo mais. Mas o Salvador deu a vida. Ele é o Salvador. Por isso que ele todos nós somos o servo inútil, na verdade. Mas nós dependemos do Salvador, né? Que dá a vida e toma de novo e vamos ressuscitar, e vai nos completar. Mas, voltando aqui, né? Então, no casamento, e eu como bispo, eu tenho visto várias vezes coisas em que pessoas quebram a lei da castidade no casamento, ou mesmo antes, quando jovens, ou depois, enfim. E sempre o resultado final é mágoas, tristeza, ressentimento, sentimento de indignidade. Não tem escapatória. Mas dentro do casamento traz união, se prepara você para ser uma única pessoa. Quer ver um exemplo? E o que acontece com aquelas pessoas que o esposo ou a esposa fica doente e não pode ter mais relações? Acabou o casamento? Não. Né? Eu tenho visto irmãos que cuidaram da esposa por anos. Anos. E amavam ela ainda mais. Eu vi também irmãs cuidando do marido por muitos anos que estavam doentes. Mas o ser uma só carne, o relacionamento, os sentimentos, a união, o propósito, o sentimento assim, de nós somos selados para toda a eternidade, né? É uma coisa gloriosa, mas uma coisa é você passar pela ordenança, outra coisa é você sentir isso, que o Espírito Santo confirma, né? Então, eu vejo desta forma, respondendo a tua pergunta. Obrigada. Tá bom? E eu tenho 2 citações aqui que eu queria ler para vocês, que acho que só fecha aqui com chave de ouro esse assunto que a gente falou, né, sobre o casamento e relações sexuais dentro do casamento. O elder Dale G. Renlund falou: o Pai Celestial deseja que as relações sexuais no casamento sejam usadas para gerar filhos e para expressar amor e fortalecer as conexões emocionais, espirituais e físicas entre marido e mulher. No casamento, a intimidade sexual deve unir o esposo e a esposa em confiança, devoção e consideração mútua. E o elder Holland também falou: a intimidade humana é reservada para o casado, porque é o símbolo supremo da união total, uma totalidade e uma união ordenadas e definidas por Deus. E é interessante que o Senhor começou a falar, desde o começo do episódio, dessa totalidade, né? Tudo, é tudo. E aqui estamos falando de relacionamentos sexuais dentro do casamento, que também traz essa totalidade, essa união total entre marido e mulher. Vamos passar para a sessão 50, mas antes eu só queria falar para vocês alguns dos outros ensinamentos dos Shakers. Quando vocês lerem a sessão 49, vocês vão ver uma outra ensinamento falso deles, é que eles acreditavam numa ressurreição espiritual. Somente isso, eles não acreditavam numa ressurreição física. E aqui também o Senhor vai esclarecer isso. Eles também acreditavam que a segunda vinda já tinha acontecido e ela veio na forma de uma mulher, a Anne Lee, que era como se fosse a profeta dessa religião, né? Era Cristo dentro do corpo de Anne Lee. E o Senhor também esclarece que não tem nada a ver. E a última coisa que ele menciona aqui também sobre os Shakers. Eles eram vegetarianos e eles eram muito restritos na sua dieta. E daí o Senhor também clarifica que a comida foi ordenada para o homem. Seguir a palavra de sabedoria. Seguir a palavra de sabedoria, exatamente, né? Tudo em moderação. Então daí aqui no 50 a gente vai ver o Senhor também esclarecendo um pouquinho sobre essas manifestações de espíritos que estavam acontecendo. Como a gente falou, os Shakers, eles acreditavam que se você estava sentindo o espírito, você tinha que estar tremendo, gritando, virando o olhinho, e isso estava confundindo muito os membros da igreja. Então aqui o Senhor esclarece
Ele vai falar muito sobre espíritos falsos que estão espalhados pela Terra, e ele vai falar o que a gente deve esperar de alguém que realmente esteja sentindo o espírito. Algo que eu amei aqui, só para a gente ver o contexto. A igreja é nova, começando, e 10 pessoas estão lá adorando, e de repente um se joga no chão, começa a estremecer, o outro fala umas coisas que ninguém entende, o outro teve o caso de um que saiu atrás de uma bola correndo e caiu num precipício, caiu em cima de uma árvore, não morreu porque caiu na copa da árvore. Então, e as pessoas, o que é isso, né? Conversaram com o profeta. E daí o profeta recebeu essa revelação. E no versículo 10 ao 12, é Jesus Cristo falando, mas olha o que ele fala. Lê para nós, Leis, por favor. E agora vinde, diz o Senhor pelo Espírito, aos élderes da igreja, e junto arrazoemos para que compreendais. Arrazoemos assim como um homem arrazoa com outro, face a face. Agora, quando um homem arrazoa, é compreendido pelo homem, porque arrazoa como um homem. Assim também eu, o Senhor, arrazoarei convosco para que compreendais. Interessante, né? Essa revelação do Salvador, ele está usando a palavra arrazoar, que significa conversar, falar, argumentar, discutir, para que a pessoa possa entender. O que nós fizemos hoje aqui, sobre vários aspectos, nós começamos a conversar, desculpa, eu me acendi um pouquinho, mas falei um pouco demais, mas nós começamos a ver, conversando, para poder ter entendimento. Então, aqui nós vemos uma chave que o Senhor está dando, né? Quando vem o Espírito, o Santo a uma pessoa, não é que aquela pessoa vai fazer coisas absurdas que só ela entende, nem ela entende o que é, mas tem que... O Senhor está falando assim, agora eu vou arrazoar com vocês, vou conversar, nós vamos raciocinar para você entender. E daí, vamos ali para o versículo 18 em diante... Pode começar no 17, por favor. Em verdade vos digo, aquele que é ordenado por mim e enviado para pregar a palavra da verdade pelo Consolador, no Espírito da verdade, prega pelo Espírito da verdade ou de alguma outra forma? Só um pouquinho. De outra forma, por exemplo, eu fiz um bom curso de oratória, então eu vou conseguir convencer todo mundo lá. Não é assim na igreja. Né? Tem que ser pelo Espírito. Claro que você vai se preparar, vai estudar, mas é o Espírito que ensina. Na verdade, o professor é o Espírito Santo, não somos nós. Né? Continua, por favor. E se for de alguma outra forma, não é de Deus. E também aquele que recebe a palavra da verdade, recebe-a pelo Espírito da verdade, ou de alguma outra forma? Se for de alguma outra forma, não é de Deus. Então, um exemplo, aquele James Copley que nós vimos lá no 49, ele era membro dos Shakes, ele não queria seguir certas coisas lá também, ficou meio ressentido. Agora ele queria ir lá pregar missão para dizer, ó, tá vendo, é assim. Por que nós recebemos o Evangelho? Qual a intenção nossa ao receber o Evangelho? E daí voltamos lá para o todo de novo. Nós estamos recebendo o Evangelho porque amamos a Deus, porque amamos Jesus Cristo, queremos viver com Ele. E daí, quais os motivos que nos levaram lá? Não é bem essa palavra motivo que eu queria usar, porque o Senhor usa de diversas formas para levarmos até Ele, né? Mas, às vezes, aqui ele está salientando assim, que não são formas muito boas que você quer receber o Evangelho. É a nossa intenção, né? É a intenção, tá exatamente. Continua ali. Então, como é que não podeis compreender e saber que aquele que recebe a palavra pelo Espírito da verdade, recebe-a como é pregada pelo Espírito da verdade? Portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro e ambos são edificados e juntos se regozijam. É interessante, então, quando um está ensinando, transmitindo a palavra que ensina o Espírito na verdade, e o outro está ali recebendo, aquele que pregou sentiu a influência do Espírito, sentiu aquela paz que vem do céu, sentiu ser conduzido realmente, e a pessoa que estava recebendo sentiu, nossa, era isso que eu precisava, essa era a minha resposta para a minha oração. E ambos são edificados. O que significa? Ambos se aproximam de Jesus Cristo. Então, hoje aqui nesse podcast, né, estou amando, quero que vocês saibam. E eu estou me sentindo assim, mais próximo do Salvador. Por quê? Porque estamos cheios do Espírito. Então, a edificação é isso, nós vamos nos aproximando do Salvador. E junto
Nos regozijamos. A alegria é de ambos, né? Isso me lembra da missão, né? Assim, quando você você, a sua companheira, e daí vocês estão ensinando aquela pessoa, e o espírito é tão gostoso, e às vezes é você que tá falando, só você tá falando, a sua companheira tá quieta, mas tá todo mundo sentindo. Na mesma sintonia. E daí depois que a gente sai, você e a sua companheira, tipo, nossa, você sentiu aquela? Nossa, eu senti. E é uma coisa mútua, né? Ninguém sai de lá confuso. E eu acho que é isso que ele tá falando aqui, né? Exatamente. Cada um tá falando uma coisa, um tá se jogando no chão, ninguém tá se entendendo, tá confuso. É o espírito também que a gente sente na conferência geral, né? Todo mundo ali tá sentindo o espírito, todo mundo se entende. Nossa, você viu o que o profeta falou? Você viu isso? Você viu aquilo? E é uma coisa mútua e gostosa. Só esclarecendo, então as pessoas, membros novos, foram confundidos por falsos espíritos e daí achavam que tinha que se jogar no chão. Daí o profeta disse, não, isso não é assim. Daí recebeu a revelação e explicou, ambos têm que ser edificados, um fala, o outro entende. E ambos se regozijam, né? Antes são edificados, se aproximam do Salvador. Daí, no 24, esse é o que eu mais amo nesse versículo, tá bom? Nesse capítulo, vamos lá, nessa seção, C50. Aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante, até o dia perfeito. Então, eu amo esse versículo. Então, você começa a receber luz, daí você começa a viver o evangelho. O que o Elder Scott uma vez ensinou, eu estava presente, ele falou assim, ó, que você recebe a revelação do Espírito, daí você vive aquilo. Se você viveu, você recebe um pouco mais, daí você vive aquilo, daí você recebe mais. Então, quando ambos são edificados, você recebe a influência do Espírito, recebeu, se sentiu mais próximo de Jesus Cristo, a resposta para suas orações, estava mais forte, mais otimista, agora eu vou viver essa semana, não é assim? Agora vai dar certo. E daí você vai crescendo de grau em grau. Aqui um ponto da doutrina de Cristo maravilhoso é perseverar em Deus. Então, a doutrina de Cristo, segundo o NEF 31, né? A fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo do Espírito Santo e perseverar até o fim, né? Perseverar em quê? Em Deus, né? E os profetas de hoje, o presidente Neto tem falado muito sobre guardar os convênios, somos o povo do convênio e tal. Mas olha só que coisa maravilhosa, o dia perfeito. Quando será o dia perfeito? Mateus 5, 48. Diz assim, ó, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vós que estão no céu. E terceiro NEF 12, 48. Quase igual, mas assim, sede vós perfeitos, como eu e o meu pai, nosso Pai que está no céu. Porque ele já tinha ressuscitado, já ressuscitado, sobre todos os aspectos. Então ele está falando do dia perfeito, o dia que nós vamos poder estar com Deus. Agora você imagina assim, ó, você crescer de graça em graça, recebe uma porção do Espírito aqui, um pouco mais ali, vai até que você vai recebendo mais luz. Olha que coisa maravilhosa. Quando estávamos na existência pré-mortal, nós amávamos nosso Pai Celestial. Ele tinha um corpo glorificado, cheio de luz. Mas nós éramos filhos espirituais, não podíamos reter luz como ele. Ele fez um plano, nascer na Terra. Nosso corpo físico, mesmo mortal, recebe mais luz, mas não ainda suficiente para viver com Deus. Então nós temos que passar pelo processo de morrer e ressuscitar e ter um corpo imortal. E daí esse corpo imortal consegue receber a luz suficiente para viver com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas uma outra coisa maravilhosa que o presidente Nelson tem falado, lembra daquele discurso Pensar Celestial? Então ele fala assim, né, pensar celestial, né? E daí tem uma partezinha que ele fala assim, que quando nós pensamos celestial, vai determinar o tipo de corpo que nós vamos ressuscitar. Um corpo que vai para o celeste, para o terrestre ou para o celestial. Né? Mas tudo que é ensinado na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias é para nos prepararmos para o reino celestial. Então nós estamos sendo treinados, orientados para ir para o reino celestial. E daí você vai recebendo mais luz, e mais luz, e mais luz, até o dia perfeito, que você vai ser aceito realmente. Não, vem morar aqui comigo, né? Vai ser co-herdeiro literal de Jesus Cristo. É maravilhoso isso, não é? Eu amo esse versículo. E eu gosto muito também que ele
No 25 ele fala, né? E também em verdade vos digo, e digo para que conheçais a verdade, para que afugenteis as trevas do meio de vós, né? E quanto mais a gente buscar Cristo, mais luz a gente receber, mais vai ser fácil pra gente ver, discernir, né? Nossa, não, isso aqui é completamente errado, né? Eu vejo que quanto mais eu, por exemplo, me apego ao Senhor, e eu atrelo isso muito, eu sempre falo, nossa, eu amo, esse podcast é mais, acho que para mim pessoalmente, para nós pessoalmente, do que qualquer outra coisa. A gente tem crescido tanto por causa do estudo que a gente faz para poder fazer o podcast, que eu me vejo, por exemplo, não querendo mais ouvir certos tipos de música que eu gostava 10 anos atrás. Nossa, minha música favorita, que agora, quando toca, me incomoda. Né? E não tô falando que eu quero ser, tô me achando melhor do que ninguém e tal, mas quanto mais luz a gente recebe, mais vai ser... Você não quer mais trevas. A gente não quer mais trevas. Interessante sobre luz, né? Um ambiente totalmente escuro, você pega uma lanterna e liga assim, ou aqueles raiozinhos laser, agora ele penetra na escuridão lá adiante, né? Vocês já ouviram alguma vez assim, nós estávamos naquela sala tudo iluminado como aquele raio negro, o raio não consegue entrar. Né? Ele não vem um raio e entra assim e começa a invadir tudo. É o contrário, a luz que afugenta as trevas, né? E eu amo essa parte de receber mais luz até o dia perfeito. Tem uma passagemzinha que eu selecionei, eu pensei em estar aqui, né? E eu pensei assim, bom, o dia perfeito, né? Vamos passar pelo julgamento, né? O que será que o Senhor vai falar? Ele vai dizer assim, olha as meninas, a Carol, a Laís, a Ana, a Letícia também faz parte, né? A Ana, olha como elas eram legais lá na terra, como elas guardavam os mandamentos, elas até tinham um podcast. Pai Celestial, perdoa, não vai ser assim. Não vai ser assim. Vai ser assim, ó. Tá, menina? Sinto muito. Droga! Achei que ia contar lá na minha listinha de coisas boas que eu fiz. O que vai contar? Vai contar que se começa a ganhar mais luz. Mais luz. É que você acabou de falar, né? Eu sinto que eu sei certas coisas que me incomodam agora. Porque eu estou estudando mais escrituras, me aproximando do Salvador. Mas olha como vai ser o julgamento. Eu acho que vocês já estudaram isso alguns dias atrás. Às vezes passa um pouquinho despercebido. Mas é a doutrina em Coríntios 45. Daí imagina agora nós lá no julgamento, tá bom? Daí assim, ó. Quem vai ser o nosso advogado? Jesus Cristo. Versículo 3. Ouvi aquele que é o advogado junto ao Pai, que está pleiteando vossa causa perante ele. Então nós vamos estar nós todos lá, recebemos luz ao longo da vida, espero que o suficiente, né? E já vimos que para receber luz nós temos que entregar todo o nosso coração, mas para entregar todo o coração nós temos que ter os convênios, nós nem falamos dos convênios do tempo, mas que inclui também ser unido por toda a eternidade e tudo mais. E daí você vai recebendo mais luz. Mas quando chegar lá naquele dia, o Salvador vai se apresentar para nos defender. Daí ele vai dizer assim, ó, 4, dizendo, Pai, contemplo os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem te rejubilaste. Contemplo o sangue de teu filho que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fostes glorificado. Então o Senhor não vai falar assim, olha como eles guardavam os mandamentos, olha como eles eram bonzinhos. O Senhor vai dizer, olha para mim, Jesus Cristo, que sofri tudo e não precisava sofrer nada. Então, o que o Senhor vai estar dizendo para o nosso parceiro? Por amor de mim, Papa Carol, a Ana, a Laís, o André e outros, todos os outros. Percebe? E daí no versículo 5, portanto, Pai, poupa estes meus irmãos e irmãs, óbvio, que creem em meu nome, para que venham a mim e tenham vida eterna. Então, o nosso advogado junto ao Pai é o Salvador. É óbvio que nós temos que fazer tudo que é possível, né? Fazer os convênios, ter essa mudança interior, mas nós só vamos receber a vida eterna, se recebermos, e espero, por causa do Salvador Jesus Cristo. Porque Ele deu a vida
e porque o Pai Celestial ama tanto ele, que não tinha pecado, que entregou a sua vida e tomou de novo. Então, essa expiação eu não entendo bem, nem vocês, e nem ninguém vai entender na mortalidade. O presidente Nelson deu o desafio de toda semana estudar a expiação pelo resto da vida, né? Separar um tempinho. E eu tenho pensado muito nisso. E ele, então, mesmo depois dessa vida mortal, nós vamos aprender muito ainda sobre a expiação, para entender melhor. Mas o fato é que o Salvador realizou isso. E ele vai poder preencher tudo que falta em nós. E isso é ótimo. Né? Isso é ótimo. Quer ver uma coisa importante? Lembra a recomendação do templo? Todos nós vamos ao templo, não vamos? E você passa por uma entrevista. E na pergunta, lá das perguntas, não pergunta assim, ó, você guarda completamente todos os mandamentos? Não é assim. Ela pergunta assim, você se esforça para tal? Você está se esforçando para tal? Essa é a melhor parte da pergunta, porque todos somos imperfeitos, né? Mas nós estamos nos esforçando. Estamos nos esforçando e é isso que o Salvador quer, né? Eu gosto que você estava falando de luz, e daí você lê esse do advogado, daí no 7 ele fala, pois em verdade vos digo que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a luz e a vida do mundo, uma luz que resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Então é lindo de imaginar que a gente pode ter esse tipo de luz também, né? É isso que o Salvador convida, quanto mais a gente se chegar a Ele, mais luz e mais luz vamos poder ter, a ponto de as trevas não nos compreenderem. Né? Os nossos amigos, talvez de fora da igreja, não vão, mas por que ela faz tudo isso que ela faz? Eles não vão compreender a luz que a gente tem, as decisões que a gente faz, e eles não vão ter mais poder, as trevas não vão ter poder sobre a nossa luz. Nesse processo de ganhar luz, lembra que o presidente Nelson tem falado? Ele falou assim, ó, que nós vamos nos agarrar mais à barra de ferro, né, a barra de ferro, indo ao templo. Nós vamos receber mais revelação indo ao templo. Nós vamos receber, os céus vão ser abertos no templo. Então a ênfase sempre que o profeta tem ensinado é ir ao templo, não é assim? Tem que estar no templo, tem que estar no templo, tem que frequentar o templo. O interessante é, na medida das tuas possibilidades. Não é para ter um sentimento de culpa, porque não está no templo, porque mora longe, ou porque, enfim. Mas quais as minhas possibilidades? Então esteja no templo. Vá ao templo, procure estar lá. Eu e minha esposa, nós frequentamos toda semana, né? E uma coisa que eu vejo, assim, toda semana, de alguma forma, você vai se refinando. É tão maravilhoso estar no templo, é que o sentimento de paz, de estar no lugar em que o Salvador já esteve, né? É maravilhoso. Eu acho que no 28 aqui a gente pode considerar que é o templo também, né? Que ele fala, nenhum homem é possuidor de todas as coisas, a menos que seja purificado e lavado de todo o pecado. Acho que quando a gente vai para o templo, a gente passa por essas ordenanças, né? De purificação, de... Eu amo essa passagem que você falou, e amo ainda mais o outro versículo, que é o que ele fala aqui que no 29, né, que você vai poder pedir tudo que você quiser, né? Imagina, pedir tudo que você quiser. Ah, olha, você vai pedir tudo que... Tem aquela escritura que fala muito, bater e recebereis, várias vezes, né? E aqui está dizendo, se você for purificado, você vai poder pedir qualquer coisa que você quiser. Não é maravilhoso? E será feito. Mas olha o 30, eu amo o 30. Lê o 30. Mas sabei isto, ser-vos-á indicado o que devereis pedir, e ao serem designados como cabeça, os espíritos ser-vos-ão sujeitos. Olha que coisa maravilhosa. Então, o Pai Celestial, ele diz assim, olha, tudo que você pedir vai ser concedido, mas sabe isso? Eu vou te inspirar o que deve ser. Porque nós não falamos agora que nós estamos no processo de ser um com Deus, de entregar toda a nossa alma, para pensar que nem Deus. Quando esse dia começa a chegar, os nossos pensamentos começam a ser mais os pensamentos de Jesus Cristo. Nós queremos ser mais com Ele, pensar como Ele pensa, agir como Ele age. E assim. Que Ele sabe que se a gente chegar nesse ponto, a gente não vai pedir nada, tipo, ai, me dá $1 milhão, sabe assim? Que é o que a gente pensa, nossa, eu posso pedir o que eu quiser, me dê dinheiro, me dê uma casa, um carro. Mas se a gente chegar nesse nível, a gente não vai nem estar pensando em $1 milhão, em uma casa, em um carro. A gente vai pedir coisas que são alinhadas com a vontade do Pai, do plano dele.
E hoje em dia, assim, acho que o desafio é a gente pensar muito no próximo, né? Eu gosto daquela escritura, sou eu o guardador de meu irmão, né? É tão verdade isso, quando o que a gente pede é para abençoar alguém, ou pra gente se perder no amor do Senhor, né? Quando a gente tá a serviço do próximo, a gente tá a serviço de Deus. E eu tive, né, uma experiência até com a tua filha recentemente, né? A nossa amiga faleceu e a gente estava com ela ali, né, nos últimos momentos, ajudando ela nos hospitais, ajudando, assim. E ela tinha um testemunho, assim, tão forte, né? Ela veio a falecer, a gente até tem falado, né, de alguns episódios sobre esse tema, mas ela era uma filha tão amada do Pai Celestial, assim, o que ela sempre pensava no outro, né? Eu tava lá, ela me perguntou até de outras amigas, e ela falou, como que tá ela, né, não sei o quê, tenho pensado e orado por ela. E ela, sabe, assim, ela bem debilitada e pensando em outra pessoa. E eu acho que esse também é um outro, né, é quando realmente o Senhor sabe que pode contar com a gente, né, quando a gente tá pensando no próximo, mesmo quando as nossas necessidades são muito maiores, às vezes, né, no caso dela, assim, que me ensinou naquele momento, que eu via que ela precisava de muitas coisas, um milagre realmente, né? E o milagre dela foi realmente a vida que ela teve, né? E o legado que ela deixou para a família. Mas eu acho que é nesses momentos que faz a gente valer a pena, assim. Essa passagem dela foi tão forte para mim que, assim, me fez fortalecer meu testemunho ainda mais, assim. Eu lembro que quando ela faleceu, né, e a gente entrou no quarto, e tava eu com a irmã dela junto, e eu lembro que quando eu entrei no quarto, eu comecei a sentir aquele amor, assim, né, esse amor que a gente tá falando, que envolve, que é o amor do Salvador. E a irmã dela olhou pra mim e falou, você tá sentindo? E eu falei, eu tô sentindo. E a gente falou, nossa, eu também tô sentindo. Eu falei, eu também tô sentindo, assim, a gente tava se regozijando, e parecia que a gente podia sentir o Salvador e ela ali, sabe? É um amor, assim, inexplicável. E todas as bênçãos que ela teve, né? Que ela combateu um bom combate, que o Senhor a recebeu de braços abertos. E aquilo ali, assim, sabe? Pra mim, é que tudo isso aqui, ó, valeu a pena, né? Toda essa vida, o amor que a gente dá pro Senhor é o amor que Ele retorna, né? E que Ele cuida dos teus através de outros. Né? Esse momento que você compartilhou conosco, tão sagrado, é o Espírito Santo tocando a gente. E daí você recebe poder além do seu, força além da sua, compreensão, visão da eternidade que você não imaginava, não tinha antes, né? É tão gostoso. Você tinha lá atrás, hoje, você fez uma pergunta assim, e aquela pessoa que está numa confusão ali, né? Num desafio. Houve um período da minha vida que a minha maior preocupação era comprar um carro zero. Eu precisava de um carro zero. Eu viajava muito, era perigoso, tinha que ter um carro zero. Sabe? Sei. Essa era a minha... todo marido já passou. Essa era a minha preocupação. Eu tenho que ter um carro zero, porque, né, eu trabalho viajando, muitas quilometragens muito altas, mas para segurança, para tudo e tal. Até nós irmos ao médico e o médico falou que a Sônia estava com câncer. Às vezes, na nossa vida, nós colocamos assim, um monte de coisas que são importantes. Isso é fundamental, isso é essencial. Nossa, isso aqui, eu preciso disso na minha vida. A minha vida tem que ser assim. E às vezes o Senhor permite que nós passemos por certas dificuldades, desafios gigantescos, na verdade. E daí todas essas coisas que a gente pensa, cai, não tinha nenhuma importância. Não tinha nenhuma importância aquilo. E o que tinha importância? Somos selados para toda a eternidade no tempo de Deus e guardamos os mandamentos. Vai dar certo, né? Então, para as pessoas que nos ouvem hoje, né? A resposta sempre é Jesus Cristo. Procure estar perto de Jesus Cristo, converse com Ele. Como nós estamos conversando sobre vários assuntos aqui, mas uma conversa pessoal sua com o Salvador. Fale dos seus problemas, dos seus desafios, das suas necessidades, da ajuda que você precisa para superar certas coisas, né? Eu sei que quando nós estamos em meio de algumas dificuldades, parecem intransponíveis, como eu passei por muitas vezes na minha vida, parecia intransponível. Mas depois que passou, depois que nós reconhecemos a mão do Senhor cheio de gratidão,
que nós mudamos, nos tornamos pessoas mais vivificadas, mais aquela mudança mais interior, aquele símbolo do batismo, né, de ser uma nova criatura. Realmente começamos a nos tornar uma nova criatura e daí sobrepujamos todas aquelas coisas. Daí você começa a ver, nossa, você não percebeu, mas você amadureceu, você se aproximou mais do Salvador e tudo mais, né? Então, como é maravilhoso ter um profeta que nos ensina aqui. A resposta sempre é Cristo, esteja próximo dele e tudo vai dar certo. Com certeza, muito obrigada. Meninas, irmão Lima, mais alguma consideração final antes da gente encerrar o nosso episódio? Eu tenho uma. Pode falar, não deixa eu falar, não deixa eu falar. Gente, sabe o que está acontecendo aqui hoje? Há alguns anos atrás, o Elder Beden falou assim, vamos inundar as mídias sociais com a palavra do Salvador. E é isso que nós estamos falando aqui. E eu convido a todos vocês para fazerem a mesma coisa. Crie o seu podcast, crie o seu canal do YouTube e divulgue. Mas talvez você não tenha a simpatia das irmãs aqui, né? Para falar, para se expor. Então eu te aconselho a fazer o seguinte. Dá um joinha aqui no vídeo, se inscreve, para que se você se inscrever, ele vai ser mandado para mais pessoas e compartilha nos grupos de WhatsApp da sua ala, com seus amigos, porque é um espírito tão gostoso aqui e todos estamos sendo edificados hoje, né? Em determinados momentos eu estava sentindo assim, eu não estou ensinando, parece que eu sou o bispo aconselhando uma pessoa específica. Então, se esse conselho foi para você, receba pelo Espírito, edificação, né? Esteja perto do Salvador e tudo vai dar certo. Muito obrigado pelo convite, eu fiquei tão feliz, poderíamos passar horas aqui conversando e um assunto ia ao outro, e foi um prazer, tá bom? Muito obrigado. Prazer foi nosso, obrigada. Foi muito gostoso, realmente, acho que a gente sempre fala isso, né? Poderíamos ficar aqui mais 3 horas conversando. Todo episódio vai ser o nosso slogan. Poderíamos. Eu acho bom. Porque, nossa, é tão gostoso quando a gente fala de Cristo e a gente sente o Espírito e a vontade é de continuar. Né? Então, obrigada, irmão Lima, pela sua presença. Você trouxe muito conhecimento e acho que, mais do que o conhecimento, você trouxe o Espírito pra gente. Acho que todas nós aqui sentimos isso. É o que eu mais amo, é isso também. Obrigada. Muito obrigado. E obrigada a vocês por estarem nos assistindo, nos acompanhando. Vamos continuar a conversa através dos comentários, através do Instagram. A gente adora receber recadinhos de vocês, continuando a discussão ou dando, como fala, sugestões. Por favor, continuem. Nós fazemos isso por vocês e é isso, né? Então tá bom. Beijo e até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.